Olá pessoal, eu sou a Gabi do Tudo Certo e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, como vocês já viram pelo título, eu quero ter uma conversa completamente sincera aqui com vocês sobre o meu último semestre. Me desculpem se o passarinho estiver cantando aqui, tem vários passarinhos aqui perto da minha casa e eles sempre aparecem no vídeo. Mas enfim, quero ter uma conversa sincera com vocês, como o título do vídeo já diz, sobre o meu pior semestre na faculdade até agora, o porquê que esse semestre foi o pior semestre. E, enfim, quero ter uma conversa sincera aqui com vocês, de verdade. Antes de começar o vídeo, gente, já quero mostrar pra vocês essa blusa que eu estou usando e quero falar que ela é lá da minha loja, estilo Certo Store. Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. A gente tem vários tricôs lindos, estamos com várias novidades lá. Pra quem tá procurando agora um tricô pra usar agora nesse friozinho, né? Então se você quiser dar uma olhada, a gente tá com várias novidades e o link tá aqui na descrição pra você ir dar uma olhada. Bom, gente, então vamos começar o vídeo mesmo. Eu quero falar um pouco sobre como foi esse meu semestre e o porquê que eu considero que ele foi o pior semestre da faculdade até agora. Basicamente, por que eu considero isso foi porque eu não aprendi praticamente nada nesse semestre. Se eu aprendi 25% do que eu poderia ter aprendido, foi muito, pra ser bem sincera. Esse semestre foi o meu 7º período na faculdade de Direito. Eu tive estágio pela primeira vez, que eu acho que eu até consegui aproveitar bastante o estágio, mas as outras matérias não. Não dá pra gente ignorar tudo que tá acontecendo, né, gente? Tudo que tá acontecendo no mundo neste momento, e principalmente no Brasil, né, que é o que mais afeta aqui a gente. Não dá pra gente ignorar isso. Por mais que eu tente passar pra vocês que a gente tem que fazer o que é possível, a gente tem que dar o nosso melhor a cada dia, não dá pra gente ignorar o que tá acontecendo lá fora, não dá pra gente ignorar o mundo lá fora, porque se a gente tá sentado na cadeira estudando pra uma faculdade, pra se formar, ou pra entrar numa faculdade, a gente quer estudar, a gente tá se preparando pro mundo lá fora, pro mercado de trabalho, ou pra faculdade, ou pra qualquer coisa que a gente vai realizar lá fora. Então, o mundo lá fora e como ele está afeta completamente a gente. Não dá pra gente ignorar isso, não dá pra gente ser hipócrita e falar assim, não, você tem que continuar, não importa como esteja o mundo lá fora, porque o mundo lá fora afeta diretamente a gente. Isso sem contar, né, gente, de pessoas e famílias que estão sendo diretamente afetadas em relação ao dinheiro, por exemplo, porque não estão conseguindo trabalhar, ou famílias que estão sendo destruídas por causa das mortes, por causa da pandemia. Então, assim, não é uma coisa que a gente consegue ignorar o mundo lá fora, é uma coisa que afeta a gente muito diretamente e é normal a gente estar afetado psicologicamente por causa disso. A gente não pode desistir, a gente tem que continuar dando o nosso melhor. Eu acredito nisso, pelo menos, e tento passar isso pra vocês, mas não dá pra ignorar isso, não dá pra ignorar que a situação em que o mundo se encontra no momento afeta e muito a nossa sanidade mental. E aí o que aconteceu? Começou o primeiro semestre de 2021 e eu comecei assistindo as aulas e tudo mais, mas eu já tinha percebido que esse semestre ia ser um pouco diferente, eu tava um pouco mais desanimada do que eu estava antes. E aí aconteceu o seguinte, eu tenho ansiedade. Ano passado eu fui diagnosticada com ansiedade e eu nunca tinha tido crises de ansiedade. Na verdade, eu acho que eu já tive algumas crises de ansiedade, mas eram coisas pequenas que eu conseguia controlar, que eu sabia como lidar, que eu nem sabia que eram crises de ansiedade, porque na época eu não era diagnosticada, mas agora sou. Então agora eu sei o que é. Mas eu nunca tinha tido crises muito severas de ansiedade. No começo de abril, eu já tava com esse desânimo, mas eu ainda estava conseguindo fazer as coisas da faculdade e tudo mais, e acabou que teve uma semana que eu fiquei doente, e aí eu fiquei com muito medo de ser Covid, e no final das contas não era, graças a Deus, mas eu fiquei com muito medo, e esse medo acabou desencadeando algumas crises de ansiedade muito fortes em mim. Essas crises de ansiedade começaram em abril e duraram mais ou menos durante todo abril. Era um negócio muito forte mesmo. Era um medo absurdo que me paralisava. Eu tinha medo de morrer a qualquer segundo, sabe? Era um pânico. Eu nem sei se isso é crise de ansiedade mesmo ou acabou sendo misturada com crise de pânico e tudo mais, mas era um medo absurdo que me paralisava. Eu não conseguia sair pra fazer coisas básicas, eu não conseguia ir no supermercado, eu não conseguia ir no médico pra ver alguma coisa que estava, tipo, errada comigo em outros aspectos. Tipo, meu cabelo que tava caindo pra caramba, eu não conseguia marcar uma consulta no médico porque eu não conseguia sair de casa. No máximo eu ia na casa do meu namorado porque lá eu me sentia segura também, mas eu não saía na rua. E se eu tinha que sair na rua por alguma obrigação, era uma coisa assim apavorante.
eu ficava pelo menos uns 3 dias com um medo constante de pegar alguma coisa, de pegar Covid, de estar infectada, infectar outras pessoas, estar infectada e ter um caso grave, enfim. Era um medo que me paralisava, era uma coisa horrível. Eu chegava a pensar que eu queria ficar dormindo o dia todo. Eu mandei mensagem pro meu namorado falando isso um dia, que eu queria ficar dormindo o dia todo, porque eu tinha medo de acordar, ver alguma coisa que me desse gatilho e as sensações todas voltarem. Era horrível. Os meus gatilhos eram as coisas da pandemia, era a situação do Covid, era casos de pessoa com Covid, eram os números, eram coisas sobre a vacina dando errado, ou a vacina dando algum problema, alguma coisa do tipo. Eu cheguei a silenciar no meu Twitter todas essas palavras, Covid, pandemia, vacina, coronavírus, essas coisas tudo eu cancelei, eu ocultei, eu não vejo mais tweets que tem essas palavras. Eu acabei me isolando mesmo, não via noticiário, não queria ver notícia. Não falava sobre isso com as pessoas, tentava não ver essas coisas no Instagram. Enfim, eu me isolei completamente pra eu tentar cuidar de mim, tentar não ter essas crises. Era muito difícil, porque também é muito difícil você se isolar de tudo. No momento em que todo mundo tá falando essas coisas, é muito difícil. Mas foi isso que aconteceu. Durante todo o mês de abril, basicamente, eu tive essas crises. Era muito, muito ruim. Eu queria ficar dormindo 24 horas por dia. E mesmo antes de dormir, aquele momento antes de dormir que vem uma enxurrada de pensamentos, às vezes pensamentos que você não quer ter, eram muito difíceis. Eu acabava tendo crises nesses momentos também. Então, foi um mês muito complicado. E se eu acabei de falar pra vocês que eu não queria nem acordar direito, quem dirá assistir uma aula, quem dirá tentar prestar atenção em outra coisa. E eu tentei, gente, eu tentei muito colocar a matéria em dia, tentei muito não atrasar a matéria, só que isso foi virando uma bola de neve. Eu atrasava a matéria, eu me sentia culpada, e aí isso me dava crises também, e aí eu atrasava mais ainda a matéria, e aí foi virando uma bola de neve. Então, em meados de maio, quando eu parei de ter crises, ainda bem, eu só queria que o semestre acabasse, pra eu poder ficar tranquila em casa, de férias, eu poder não fazer nada sem nenhuma obrigação, sem nenhuma culpa, sem nada desse tipo, sabe? Então, o meu mês de abril e maio foi basicamente perdido. E mesmo fevereiro e março eu tava bem desanimada. Então eu sinto que, assim, o meu aproveitamento em questão de matéria, em questão do semestre no geral, foi muito, muito, muito baixo. E eu fico muito chateada com isso, pra ser bem sincera, é uma coisa que me afeta bastante. Eu tento não ficar pensando sobre isso, eu tento não me culpar, porque afinal de contas não é culpa minha. Foi uma coisa que aconteceu, que eu não pude controlar, infelizmente. A gente tá muito sem controle no momento, então eu tento não me culpar em relação a isso, apesar de, às vezes, eu acabar me culpando. Mas eu tento ao máximo não me culpar. Mas é muito difícil, gente, é muito difícil mesmo. Esses dias que eu passei foram muito difíceis pra mim. É ainda até um pouco complicado falar sobre isso, porque é uma coisa que eu não desejo pra ninguém, gente. Não desejo mesmo. Esse medo paralisante, esse desânimo de não querer sair da cama, é horrível. É horrível você ter medo de sair na rua. É horrível você ser paralisada pelo medo. É horrível. É simplesmente horrível. Faz muito, muito tempo que eu não tenho uma crise. Faz muito, muito tempo mesmo. Ainda bem, eu acho que desde abril eu não tenho crise. A gente já tá em junho agora. Então, eu sou muito grata por isso. Mas eu senti que eu precisava vir ser sincera com vocês. Eu precisava trazer esse vídeo pra mostrar pra vocês que vocês não estão sozinhos. Se você tá passando por isso nesse momento, você não tá sozinho. Tem mais gente passando por isso também. Mas eu quero que você procure ajuda, sabe? Eu fazia psicóloga e tudo mais, então eu procurei ajuda e não tenho problema nenhum de procurar ajuda novamente, porque essas coisas são muito importantes, gente. A nossa saúde mental tá muito abalada nesse momento. E não tenham vergonha de procurar ajuda, não tenham vergonha de cuidar de si mesmos. A gente tá tentando tanto cuidar da nossa saúde, a gente não pode esquecer de cuidar da nossa saúde mental também. E aí, por eu não estar estudando e ser uma influenciadora de estudos, eu me sentia muito culpada por não postar as coisas pra vocês. Vários vídeos, eu acabei postando vários vídeos ainda de produtividade aqui, e eu quero falar pra vocês, quero deixar bem claro que nenhum deles foi mentira.
Todas as vezes que eu postei estudando, eu realmente estava estudando, eram momentos que eu conseguia estudar, que eu conseguia focar. Inclusive os vídeos ajudaram muito nesse quesito. Eu sabia que eu tinha que gravar um vídeo, então era um momento que eu sentava e conseguia focar por ter essa obrigação. E aí eu acabava absorvendo um pouco da matéria, eu acabava sendo um pouco produtiva. E isso acabou me ajudando também, então quero agradecer vocês, porque vocês acabaram me ajudando mesmo sem saber. Mas vocês conseguiram ver que a frequência de vídeos assim diminuiu, a frequência de stories ou de conteúdo no Instagram diminuiu em relação aos estudos. E quem me acompanha mesmo todos os dias conseguiu perceber isso. Todas as vezes que eu postei eu realmente estava estudando, mas a frequência diminuiu drasticamente, é muito claro perceber isso. Mas foi por isso, gente, foi porque eu não estava conseguindo. Não dava mesmo, tudo que eu queria era férias, eu nunca desejei tanto férias na minha vida pra poder me encontrar, pra poder cuidar de mim, pra poder cuidar da minha saúde mental e voltar com tudo, sabe? Eu acredito que o próximo semestre vai ser diferente, vai ser melhor. O meu próximo semestre é intercâmbio, é o meu intercâmbio, mas acredito que depois dele também, quando eu voltar pra PUC, vai ser melhor. Eu me sinto melhor, eu estou melhor. Várias vezes eu sumi e meus seguidores ficaram preocupados pelo meu sumiço. E eu quero agradecer vocês por tudo, por terem ficado do meu lado, mesmo eu sumindo, mesmo eu postando com menos frequência e tudo mais. Quero agradecer de verdade. Mas eu também precisava vir ser sincera com vocês, porque eu não achava que seria justo eu não falar sobre isso. Eu demorei um pouco pra falar sobre, eu queria me sentir preparada pra falar sobre, não dava pra falar sobre isso quando eu ainda tava passando por isso, eu precisava superar isso pra depois vir falar com vocês, mas eu queria falar sobre isso porque eu sempre tento mostrar ao máximo a minha verdade pra vocês, e eu sei que vocês sentem a minha verdade também. Eu tento mostrar ao máximo que, apesar de eu ser uma influenciadora de estudos, eu não produzo o tempo todo, eu não sou perfeita o tempo todo, eu não estudo o tempo todo. E eu nunca quero passar isso pra vocês. Eu nunca quero passar uma vida robô, assim, uma vida perfeita, porque não é assim, gente. A gente é ser humano, a gente tem dias que a gente tá mal, tem meses que a gente tá mal, a gente tá numa situação agora que ninguém imaginou estar, sabe? A gente nunca pensou passar por isso. Quando que na minha vida eu pensei que minha faculdade ia ser quebrada por uma pandemia, sabe? Que eu não ia poder sair de casa, que eu não ia poder ir pra aula encontrar meus amigos. A gente nunca pensou que passaria por isso, então a gente tem que ser mais gentil com a gente, sabe? A gente tem que entender que o momento que a gente tá passando é muito, muito complicado e tá tudo bem não estar tudo bem todos os dias, tá tudo bem não ser produtivo todos os dias. O importante é a gente não desistir, é a gente fazer o nosso melhor, é a gente tentar superar isso, a gente tentar dar o nosso melhor todos os dias pra gente não parar a nossa vida, pra gente continuar dando pequenos passos pro nosso futuro, pra, enfim, conseguir aquilo que a gente almeja. Novamente quero falar pra vocês que se vocês estão passando por algo parecido, procurem ajuda, sabe que vocês não estão sozinhos, vocês não são diferentes por causa disso, vocês não são menos que ninguém por causa disso, mas quero que vocês procurem ajuda, não tenha medo, não tenha vergonha de procurar ajuda, tá todo mundo no mesmo barco. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham se identificado de alguma forma. Eu quero deixar aqui os comentários abertos pra vocês desabafarem, pra vocês abrirem o coração de vocês, caso vocês queiram mesmo, pra gente fazer uma troca bem legal aqui. Sintam-se acolhidos, sintam-se completamente à vontade pra se abrirem aqui mesmo. Eu aqui me abri com vocês, vocês ficaram aí me escutando, então nada mais justo do que eu ficar lendo também, vocês se abrirem comigo. Pode ter certeza que eu vou responder todo mundo. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar seu like no vídeo pra mostrar pro YouTube que você gostou do meu conteúdo e dessa forma fazer com que ele te entregue todos os meus vídeos. Caso você seja novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo que eu vou postar aqui nos próximos dias. Eu posto da terça e sábado, às 6 horas da tarde, e caso eu não puder postar em algum desses dias, eu sempre aviso lá no meu Instagram, então é importante você me seguir lá também. E é lá também que eu sempre posto stories, que vocês conseguem me acompanhar numa rotina mais, assim, ao vivo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo, que vai ser um pouquinho mais animado.